Marcos Guilherme. A gente fez um perfil dele e vamos colocar na tela. O Caio, inclusive, jogou contra ele na base, né? Sendo treinador, lógico, sim. porque você é um pouquinho mais velho que o Marcos Pô, Guilherme. bota né? um pouquinho mais velho nisso, né? Põe aí, Johnny, algumas telas. Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos, 5 de agosto de 95. Portanto, 25 anos, vai fazer 26 esse ano. 1,73, 62 quilos, tá precisando ganhar uns quilinhos aí, né? Passou por Atlético Paranaense, Dinamo Zagreb, São Paulo, Al-Wahda e Internacional. Nesses clubes, ele viveu a seguinte situação. Põe aí, Johnny. No Atlético, ele jogou 89 vezes, fez 8 gols e deu 8 assistências. No Internacional, 49 jogos, 3 gols e 4 assistências. No Al-Wahda, 44 jogos, 10 gols, 4 assistências. No São Paulo, 28 jogos, 6 gols e 1 assistência. No Dinamo Zagreb, 13 jogos, nenhum gol, 1 assistência. A carreira dele é essa. Ele é muito vestiu a camisa da seleção brasileira na base. Esses números não estão contando as categorias de base. Tem outros números diferentes, mas que estão contando as categorias de base. Então o número seria maior. No profissional, esses são os números dele. Quem sai para a entrada do Marcos Guilherme, caso seja contratado, Caio Couto, ou ele chega para ser reserva? Primeiro, quando eu disse que, lógico que torcedor do Santos, eu entendo você, torcedor, e compartilho do pensamento que não é a contratação dos sonhos, mas é contratação de acordo com o tamanho do cacife financeiro do Santos nesse momento. Sim. Então são questões diferentes. Uma coisa é o tamanho do Santos, a história do Santos e o poder aquisitivo do Santos nesse momento. Então, para esse poder aquisitivo... São opostos, né? São opostos. Não. Para esse poder aquisitivo de momento, para as necessidades do elenco do Santos, eu entendo que é uma boa contratação. Aí você me perguntou onde ele pode jogar, Murilo. Sim. É um atleta que reúne características para jogar tanto pelo lado do campo, pelos lados, perdão, ou né, pela direita, onde joga o Marinho normalmente, ou pela esquerda, onde joga normalmente o Lucas Braga, mas também é um jogador que reúne condições e características. Ele pode jogar por dentro, por trás do centroavante, onde, por exemplo, hoje joga o Pirani. Tá? Então ele pode atuar numa dessas 3 posições aí do campo sem nenhum problema. Ele tem características. Se vai sair jogando ou não, caso ele esteja no Santos Futebol Clube, a decisão é de dia a dia do Diniz. É ele que vai ter o atleta no dia a dia e vai entender quem no momento pode realizar uma melhor performance e ajudar mais o Santos dentro das 4 linhas. Mas entendo que realmente fortalece aí, Murilo, o elenco e a contratação, de certa forma, abre aspas, parecida com a do Moraes, lá do lateral esquerdo, vindo que do Mirassol. vem, a princípio temos o Felipe Jonathan, né, que é o titular da posição, mas não tinha sombra, não tinha nada. Então você diz que pode ter a ver essa negociação com o Marcos Guilherme do Felipe estar indo para o Inter, né? E aí teria um outro jogador envolvido. Eu já ouvi sobre isso também, que o Diniz gostaria que fosse o Peglo do Internacional. O Inter não vai liberar, né? Mas aí são suposições. Então a gente... De concreto é o Marcos Guilherme. É o Marcos Guilherme. Resumindo, Murilo, a posição que você falou, ele pode fazer uma dessas 3 posições ali por trás do atacante de área sem nenhum problema, porque ele reúne características para isso. E frisando, hein? Para que nem ninguém entenda, o Caio está falando que ele é craque e veio aqui resolver os problemas do Santos. Não é isso que eu estou falando. Para o momento atual do Santos, e você olhando para o elenco do Santos, é um atleta que reúne condições de poder ajudar. Também acho. Inclusive no Instagram me mandaram muitas mensagens falando do Marcos Guilherme, falando que ele não teria lugar nesse time. Eu vou pedir para o Johnny colocar a lista de relacionados na tela mais uma vez, Johnny. Se você puder fazer isso, te agradeço. Sobre o Marcos Guilherme ter lugar. Vamos para os ele é atacante, né? Ele pode ser atacante ou pode jogar como meia também. Aquele terceiro nome. Olha só, o meia. Tem 6 ali. Vamos começar pelo meia ali rapidinho. Vamos para o meia, ele pode jogar também, né? Balieiro, o Kelvin Malto são jogadores mais para trás. Não seria o caso dele ali. Aí tu tem de meia ali, na verdade. O Ivonei também no máximo, ele é um segundo volante, Ivonei. Então tira esses 3. Aí tu tem Anderson Ceará, Lucas Lourenço e Pirani. Tirando esses 3 jogadores aí, a gente vai falar do Alisson também, que está fora do jogo, que é mais para trás, e do Jean Mota, que seria como o Ivonei ali hoje, fazendo aquele segundo homem. Onde não entra. Dali... Pirani, Lourenço e Ceará. Pirani, Lourenço e Ceará. É isso ali. Ele poderia estar, digamos assim, um atleta que estaria, digamos assim, dava para jogar ali. Para brigar com esses 3 aí. Tá. Olhando para frente,
Marcos Leonardo, Caio Jorge são os caras de área. Copete, jogador de lado de campo, que provavelmente não vai continuar. Alanzinho. E Alanzinho, vamos lá. E olha só, aí você vê, a gente tá falando de atacante de lado. Marinho tá fora, vamos lá. Então ali a gente tem Lucas Braga. Lucas Braga hoje é um dos grandes jogadores do Santos, no momento. A gente Não tem que sai. falar sobre isso, não sai. Marcos Leonardo, Caio Jorge, não tem nada a ver a característica, né? Ângelo, Copete, eu creio que, poxa, que não vai continuar. Então a gente tá falando ali de Ângelo e Alanzinho. Então é um jogador que, se a gente for olhar pelos lados de campo, né, tem o Lucas Braga, tem o Marinho, aí você tem o Alanzinho e tem o Ângelo. Cara, o Ângelo é aquilo que a gente fala, é fantástico, mas tá preparado não, tá queimando etapa, gente. Sim. O Alanzinho também é um menino que vai precisar de jogar, vai aprender, vai crescer no dia a dia, no jogando. Pô, olhar pro Marcos Guilherme, ele pode ajudar pelo lado também? Pode ajudar pelo lado também. As opções são essas, gente. Sim. Então não vejo nenhum absurdo ele estar no elenco do Santos, não. Na prática não, mas no mais popular, eu vou pegar os meias aqui. Balieiro, nada a ver. Anderson Ceará, Lucas Lourenço e Pirani. Acho que os três podem ter mais potencial que o Marcos Guilherme. Mas para um jogo decisivo, talvez o Marcos Guilherme ajudasse mais. Não sei, acho que o Pirani talvez não. Mas isso é o meio campo, ele é atacante. Dos três, o único que desabrochou ali é o Pirani, vamos falar a verdade. Sim, sim. O Ceará, ele precisa... Não teve muita chance teve e o pouca Lourenço chance. teve. O Lourenço teve não... bastante chance, mas ainda não aconteceu. Mas Sim. também com passado na base muito bom. Sim. O Ceará também com passado na base muito bom, mas ainda não teve a chance. A pergunta do Ceará é... Hoje os treinamentos são fechados. Antigamente a imprensa podia estar no dia a dia. Como é o treino do Ceará no dia a dia? Só A o gente também treinador não pode sabe. botar só na conta do treinador, porque é Sim. aquilo que eu falo. O técnico não quer perder, cara. O Diniz está lá agora. Se ele enxergar no Ceará um jogador que está comendo a bola nos treinamentos, é claro que ele vai botar para jogar. Claro, óbvio. Dos atacantes, essa é a lista de relacionados para o jogo mais decisivo do Santos nesse ano até aqui. Então, quem fala que o Marcos Guilherme não tem vaga, lembre-se que na lista tem Copete e Alanzinho. Tem inúmeros outros, mas se o Marcos Guilherme não for melhor que Copete e Alanzinho, o Alanzinho pode ter até um potencial, que eu ainda não vi, mas já ouvi falar que ele foi bem na base. Se ele não jogar no lugar desses dois, aí ele tá em outra profissão. Resumindo, Mudar a Murilo, profissão dele. pro elenco atual, O elenco atual ele ajuda. Ele pode ajudar, sim. Infelizmente. Aliás, eu tava falando com o Caio ali na redação, o Santos tá... Esses nomes especulados não são os nomes dos sonhos. Talvez sejam jogadores até mais fracos do que o que a gente queria. O único lado bom é que a diretoria demonstra claramente para o torcedor que não quer se iludir para que o Santos vai brigar no Brasileiro. Moraes, Marcos Guilherme, outros nomes falados, o próprio Gabriel, que a gente vai entrar agora no assunto do Atlético Mineiro, que jogou pelo Botafogo, mas é base do Atlético Mineiro, foi emprestado em 2019 para o Botafogo, o Santos tentou também. Não são jogadores que chegam e resolvem, mas são talvez melhores do que o que tem. Mas é para brigar ali meio de tabela para baixo. Se tem alguma coisa boa para tirar dos nomes que a diretoria acena em trazer, é que não dá para o torcedor se iludir nesse ano. É meio de tabela para baixo e fazer os 46 e vamos que vamos. Até o microfone correu.